Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 até o 13, e diz assim: Até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente tempo temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como escória de todos. Eu vou fazer um breve comentário, porque são 3 versículos. Primeiro, contextualizando. O que Paulo está fazendo? Uma sóbria reflexão prática do significado do ofício apostólico que ele exerce. Nessa leitura, Paulo traz à memória um período mais recente dos seus dias quentes, noites frias, nas altas planícies da Ásia Menor. Talvez sozinho, talvez com 1 ou 2 companheiros, ele percorre aquela região, avançando aproximadamente 30 quilômetros por dia até chegar a Éfeso. Está escrito isso em Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Iniciando o texto: Até a presente hora sofremos fome e sede e estamos nus. Nesse período em especial do ministério de Paulo, o alimento era escasso e o dinheiro curto. Ele havia descansado ao relento, mantendo um olho atento aos ladrões. Troca de roupas e banho era um luxo fora de cogitação nestes dias. Mas apesar de todas essas privações, ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, no versículo 35, Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nenhuma dessas privações tirou o apóstolo Paulo da presença de Deus, e também nenhuma privação também é capaz de nos tirar. O amor de Deus nos envolve nesses momentos. Continuando o texto, ele afirma: recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Essa afirmação que ele recebeu bofetada, nós não temos referência explícita a esse evento no livro de Atos, apenas o testemunho de Paulo sobre dificuldades que teve de fazer a obra nesse lugar. Está escrito em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então Paulo, ele não dá detalhes, mas ele escreve também aos Coríntios, na sua segunda epístola, que a tribulação na Ásia foi tão grande que ele temia pela sua própria vida. Então, aqui nessa parte que fala que não temos pousada certa, significa que ele vagueava sem residência fixa. Quando o escriba propôs a Jesus que iria segui-lo, Jesus disse para ele em Mateus 8:20, As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele dizia isso porque os seus enviados não possuiriam também morada fixa na missão, mas dependeriam da boa vontade daqueles que crescem na sua mensagem. Os apóstolos, os 70, foram comissionados com Cristo dizendo assim, Mateus 10:11, E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Veja que Jesus já tinha dito para os seus apóstolos que eles deviam pousar no lugar que lhe abrissem as portas, né? Paulo também dependia da boa vontade daqueles que crescem. Continuando o texto: E nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo conta que trabalhou em Éfeso, como também havia trabalhado em Corinto. Está escrito em Atos 18:2 e 3. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, ajuntou-se com ele, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo,
ele se submeteu ao trabalho não porque lhe era necessário como apóstolo, como ministro do evangelho, mas para que a palavra de Deus não encontrasse mais impedimentos do que já havia naquela época. Está escrito em 1 Coríntios 9, 11 a 12. Se vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais e justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Então Paulo afirma que está fatigado, por quê? Porque ele também, além de cuidar da obra do Senhor, tem trabalhado com suas próprias mãos. Continuando os versículos: somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Os inimigos de Paulo respondiam aos seus esforços de levar Cristo ao mundo perdido, fazendo-o calar com injúrias, blasfêmias e perseguições. Isso, é claro que causava sofrimento a Paulo. Qualquer um de nós que passasse por isso iria sofrer. Mas ele reagia com misericórdia, lembrando as palavras de Cristo aos seus discípulos. Lucas 6:27. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Jesus chega a dizer: se amar apenas aqueles que vos amam, que galardão tereis? Que cristianismo é esse? Que religião pura e imaculada é essa que você não ama os seus inimigos? E bendizia a ele quem se opunha, perseverando em sua missão. Lucas 6:28. Paulo cumpria as palavras do mestre quando ele também disse: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A última parte desses versículos: até o presente tempo temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Até o presente tempo, ele carregava o fardo do seu apostolado. Ser chamado de lixo desse mundo e escória de todos era o seu distintivo de honra. Isso porque a teologia da glória é sempre precedida pela teologia da cruz. E a grande bandeira do cristão está na teologia de João Batista, quando ele diz: convém que ele cresça, Cristo cresça, e que eu diminua. Deus colocou na igreja os apóstolos em primeiro lugar, mas o mundo coloca os apóstolos, os ministros de Deus, em último lugar. Todo cristão, ele pode ser considerado rico em Jesus Cristo e ao mesmo tempo ele é desprezado pelo mundo. Nós devemos seguir o nosso ministério com essa consciência. Termino o texto lendo 2 Coríntios 6, a partir do verso 8. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganador, mas sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Senhor meu Deus e Pai, te peço, Senhor Jesus, por este que acompanhou esse vídeo, Pai, por esses 8 minutos, ó Pai santo e maravilhoso, assim como o apóstolo Paulo não temia diante das calúnias, não temia diante das dificuldades, até das privações, que possamos perseverar, Senhor, e fazer a Tua obra, Senhor, sabendo, Pai querido, que o Senhor nos colocou nesse lugar, mas não somos deste lugar, porque somos do céu, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador. Que Deus abençoe a todos.